programa de hoje traz dicas para nós, mulheres, que queremos ficar de bem com o nosso corpo, com a nossa saúde e, por que não, até de bem com a balança. Isso mesmo, o programa está super legal. E nós vamos falar também, no programa de hoje ainda, sobre aquele fato, aquela tragédia que aconteceu em Maringá, que foi a morte da Magó. Conversamos com o pai Maurício Borges. O programa Rose Leonel está no ar. Programa Rose Leonel, Rose Leonel, programa Rose Leonel. Pessoal, infelizmente a gente tem que falar de coisa triste aqui no programa também, né? Porque quando existem causas sociais que a gente precisa atuar, isso aí a gente não pode fugir disso. No sábado passado teve uma manifestação contra o feminicídio, por aquele crime bárbaro, né, que aconteceu com a Magó, e enfim, a ONG Marisa Internet marcou presença lá e eu estive viajando, mas fiz questão de trazer o Maurício Borges, ele que é publicitário, pai da Magó, aqui para conversar com a gente sobre essa tragédia. Eu fico assim, estava conversando com você em off, né, que o meu filho foi coleguinha da Magó e a gente sente a dor de vocês, sabe, Maurício? O momento tem sido muito difícil. A única coisa que tem nos sustentado nesses dias de nossas vidas sem a Magó tem sido o legado que ela deixou. O legado de uma pessoa gigante que nem a gente imaginava que fosse uma pessoa tão iluminada. E a prova disso são as mais de 200 pessoas que nos abraçaram no velório, que a gente nunca tinha visto e nunca tinha ouvido falar, né? Naquele dia foi uma comoção na cidade, mais de 2.000 pessoas, entre amigos, parentes e conhecidos, estiveram nos abraçando e nos confortando, mas o que nos chamou a atenção de verdade foram pessoas que a gente nunca tinha visto. Pessoas que de alguma forma a Maria Glória tocou na vida dela. Talvez o caso que tenha sido mais emblemático para mim foi um garoto de mais ou menos uns 21, 22 anos, alto, e ele chegou assim que o velório começou e ele parou ao lado do caixão da Magó e começou a chorar copiosamente, chorar mais do que a gente até, e eu me aproximei dele, a gente se abraçou, nós choramos, e aí eu fiquei curioso, né? Falei, né? Eu perguntei, de onde que você conhecia a Magó? E aí ele me respondeu, eu conhecia a Magó da capoeira. Vocês jogavam capoeira junto? A gente fez capoeira junto e tal. E aí ele já emendou, tio, a Magó foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Então a Magó era isso. A Magó era essa pessoa que tocava as pessoas com a sua bondade, com o seu estímulo, né? Ficamos sabendo de outros 2 casos de 2 crianças que estudaram, que agora são adultos, né? Mas estudaram na época que a Magó era criança ainda. Estudaram com ela no Marista e eram 2, um rapaz e uma garota que sofreram bullying. Na época sofriam bullying da turma e a Magó era a única pessoa que as tratava como amigos, como companheiro de sala, como deve ser, né? Então uma delas inclusive recebia bullying frequentemente e num dia em especial ela estava muito triste porque era aniversário dela e ninguém tinha cumprimentado ela, até por causa dessa questão do bullying, né? E a Maria Glória foi lá, sem ela saber, pegou o dinheirinho dela, que ela tinha da mesadinha dela, da merenda dela, foi lá na cantina e comprou o negócio. E aí quando a garota chegou na sala de aula depois do recreio, estava escrito Feliz Aniversário com bis. Então essa era a Magó. Então era uma pessoa completamente espiritualizada, uma pessoa que tinha esse contato com
com a religião, com a vida espiritual muito forte, né? Ela faz parte de um grupo que desenvolve a espiritualidade da mulher ancestral, né? Então, essa era a Magó, uma pessoa que viveu dançando, dedicou sua vida à dança, mas a dança também não foi suficiente para ela. Então ela se interessava muito pela cultura popular brasileira, ela tocava pandeiro, fazia parte de um grupo de samba de roda daqui da cidade, fazia parte de um grupo de capoeira de São Paulo, que é o Paraguaçu, que estuda e trabalha com a capoeira de Angola. E ela também fazia contato, improvisação, que é uma técnica derivada da dança. Então ela se envolveu em tudo que ela pôde e ela percorreu o Brasil dançando, desenvolvendo outras técnicas, fazia circo também. Tanto é que nós vamos ter esse final de semana, algumas das manifestações que vão acontecer vão ser na Itália, porque lá também de alguma maneira ela tocou as pessoas. Então, assim, hoje o que realmente nos sustenta e faz com que a gente continue caminhando é justamente as informações que a gente vem recebendo dos amigos que eram os amigos da Magó, contando fatos e histórias sobre a vida dela que nem a gente sabia. Nossa, eu imagino esse momento como é difícil e comoveu a todos nós, né? Como você mesmo falou, não só em Maringá, mas fora de Maringá, olha, até na Itália, né? E é importante estar falando para que as autoridades se sintam cobradas para desvendar esse caso. Não, sim, sem dúvida nenhuma. Assim, uma coisa a gente tem que reconhecer, o trabalho da polícia nesse sentido tem sido exemplar. Assim, a gente vem percebendo ao longo das investigações que tudo que é possível ser feito está sendo feito, né? E a gente espera realmente que esses monstros assassinos sejam capturados, porque e eu falo, quando falo monstros assassinos, é exatamente isso, porque uma pessoa que faz o que fizeram com a minha filha, e eu pude ver o corpo dela encontrado na mata, a gente não pode chamar de ser humano, não dá para chamar de ser humano, porque é uma pessoa que não tem sentimento nenhum, que trata o outro como um objeto, um pedaço de carne, entendeu? Então, eu torço muito, eu estou inteiramente ao lado da polícia, torcendo para que eles consigam fazer o melhor trabalho possível, e eu sei que eles estão fazendo melhor, né? Para que esse crime não fique impune e que a gente possa desvendar ele o mais rápido possível e encontrar os culpados, né? Acho que isso também vai ser um símbolo de uma luta contra o feminicídio, que infelizmente assola o nosso país, né, de uma forma exponencial, não é, Maurício? Assim, nós temos a nossa sociedade está doente, isso é claro, né? Em todas as sociedades onde o machismo ele é marcante, a gente pode dizer que são sociedades doentes, né? E assim, eu vim de uma família de mulheres fortes. Minha avó e minha mãe sempre foram exemplos para toda a família e sempre foram o ponto central das nossas famílias. A família da Daísa, minha esposa, também é uma família de mulheres fortes. Então, de certa forma, eu nunca vivi os efeitos do machismo nas mulheres, até porque até na seleção das amizades a gente procura pessoas que pensem da mesma maneira, né? Pessoas que possam valorizar a mulher e ver a mulher como um ser igual ou até superior aos homens, como realmente são, né? Então, por causa disso, a gente nunca conseguiu perceber esse machismo endêmico que existe no país, né? E, infelizmente, a primeira vez que eu pude perceber isso foi no dia que minha filha morreu,
porque de certa forma os primeiros fatos que aconteceram nas primeiras horas, logo após a gente encontrar o corpo da nossa filha, nos deram a impressão de que a morte da minha filha, por incrível que possa parecer, estava atrapalhando o lazer das outras pessoas. Então, por aí você sente o nível de absurdo que essa situação toda, que esse crime horrendo provou e gerou. Então, o que eu puder fazer daqui para frente para alertar os homens e também, em certa medida, procurar defender as mulheres, porque, assim, eu fico imaginando a mulher que é mais pobre, que não tem condição nenhuma, né? Primeiro problema, assistência jurídica. Quem é que dá assistência jurídica para uma mulher que sofre uma violência dessa? Ninguém. Exatamente. Às vezes não tem independência financeira. Exatamente. Então ninguém tem interesse. E aí o que acontece? O caso dela morre e ela vai continuar, se ela continuar viva, à mercê do seu abusador. Né? Então, assim, eu já tenho pensado, já conversei com outras pessoas a respeito. A gente vai fazer alguma coisa. Conte conosco aí. Eu vou buscar, vou correr atrás de recursos, vou fazer o possível da minha vida para melhorar assim, a condição da mulher da nossa região que sofre violência e sofre esse tipo de abuso. Porque não é possível mais, nós estamos no ano de 2020, no novo milênio, que esse tipo de coisas continue acontecendo de forma recorrente. Todos os dias acontece. Na semana passada foi o caso da menina de Sarandi lá, 27 facadas. E assim, e se a gente, e como foi em Maringá, quando o ato de Maringá foi organizado, e por incrível que pareça, nós não tivemos nada a ver com o ato de Maringá no sentido de organização, tudo foi feito maravilhosamente feito e muito bem organizado pelas amigas da Magoda aqui de Maringá. Eu só fiz uma reunião com elas, que foi a primeira reunião do processo. E uma das coisas a gente chegou à mesma ideia, ao comum acordo, que era, conhecendo a minha filha como eu conheço, ela nunca gostaria que o evento fosse só dela. E desde o início eu falei assim, gente, pesquisem, procurem descobrir, nesses últimos 10 anos pelo menos, quantas mulheres morreram assassinadas na nossa região. Esse evento não é da Magó, esse evento é dessas mulheres. E a Magó vai estar junto com elas. Né? E assim está sendo no Brasil inteiro. Todos os lugares onde o evento está acontecendo, eu sempre peço para os organizadores: não esqueçam das vítimas locais aí da sua cidade, porque a Magó está com todas elas. E é isso que ela gostaria, porque isso é minha filha. Né? Uma pessoa que sempre plantou o bem e sempre semeou o bem. A gente fica emocionado, né? Não tem nem palavras, mas quero que você conte com o nosso apoio, tá? E eu sei que hoje em São Paulo vai ter uma manifestação, você comentou, né? Enfim, você está indo para lá, eu quero que leve boas vibrações e que saiba que toda a sociedade, eu espero, assim, que todos nós esperamos que esse caso seja desvendado, que seja feita justiça. Não, claro. E aí, nesse sentido, assim, eu gostaria até de fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que me abraçaram nas ruas de Maringá. E a todo momento isso tem acontecido, por causa da própria exposição que o caso deu, né? Então, nesse sentido, essas pessoas têm me procurado, têm falado, e eu as tenho abraçado, em alguns casos até consolado essas pessoas, assim como elas me consolam, por causa do tamanho, da tamanha indignação que a cidade toda está tendo em relação aos assassinos que fizeram isso com a minha filha. Parece que é uma filha da gente, um filho nosso, então a gente sente essa dor e... tem palavras, né? Não, e é bem isso, assim como foi a minha filha, poderia ser a filha de outro. Então toda vez que eu sou abordado por alguém, normalmente essa pessoa fala, cara, eu também tenho filha e eu nem sei o que eu faria. Né? E a maioria dessas pessoas fala, pô, você é uma rocha e tal. Na realidade eu não sou uma rocha. Eu estou sendo carregado pela Magó. Essa que é a verdade. A gente fica com umas imagens da Magó e pedindo a Deus consolo para a família,
e as autoridades policiais o desvendamento desse caso. Maurício, obrigada, tá? Obrigado. Canção de um dia de vento, Mário Quintana. O vento vinha ventando pelas cortinas de tule. As mãos da menina morta estão varadas de luz. No colo, juntos refugem coração, âncora e cruz. Nunca a água foi tão pura. Quem a teria abençoado? Nunca o pão de cada dia teve um gosto mais sagrado. E o vento vinha ventando pelas cortinas de tule. Menos um lugar na mesa, mais um nome na oração. Daqui consigo levar a cruz, âncora e coração. E o vento vinha ventando, daquela cujas penas só os anjos saberão. Rose Leonel, programa Rose Leonel.